Abram suas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Hoje vamos fazer um panorama bíblico acerca de Filemon. Em outra oportunidade, eu trago para vocês um estudo acerca realmente da carta de Paulo a Filemon. Talvez uma só vez, se for possível, ou se necessário, divido em dois estudos. Okay? Então, quero trazer para vocês ainda nesse ano. A Epístola de Paulo a Filemon é, sem dúvida nenhuma, um dos livros menos lidos de toda a Bíblia. Não somente isso, ele é um dos livros menos estudados, também um dos livros que você menos vê, não somente estudos, como pregações. A Epístola de Paulo a Filemon é pouco estudada e pouco lida pelos cristãos. Porém, eu quero trazer para vocês aqui pelo menos 4 motivos pelo qual essa epístola deve ser sim lida e estudada. Obviamente, além de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, útil para o nosso ensino. Nós devemos ler e estudar todas as escrituras. Sim, Lohan, até números? Sim, até o livro de números. Tem que ler e estudar toda a Bíblia. E Filemon faz parte disso. Além desse motivo óbvio, vou apresentar para vocês mais 4 motivos pelo qual devemos ler essa epístola. Primeiro, ela mostra a natureza e o amor de Deus. Mostra como Deus age com pessoas pecadoras como eu e como você. Todos nós somos pecadores e essa epístola revela e nos mostra esse amor de Deus, sendo nós ainda pecadores. Segundo, ela nos ensina princípios de como deve ser a relação dos cristãos, principalmente aqueles que lideram a igreja. Filemon era um colaborador de Paulo. Filemon liderava a igreja de Colossos. Temos muito embasamento bíblico para isso, de por que Filemon liderava a igreja de Colossos. E tinha cultos no lar, conforme a gente vê isso logo no início da epístola. Então, Filemon ele era um líder, ele liderava uma igreja local, ele era um dos líderes da igreja de Colossos. Terceiro, essa carta descreve os efeitos de conversão na vida de uma pessoa e também na sociedade. No final, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas essa epístola mostra como você, enquanto cristão, deve agir em sociedade. Mostra como a palavra de Deus transforma o seu caráter pessoal e social. É evidente, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, que as pessoas ao redor notem isso. Fica evidente. Não tem como você se converter e ficar escondido. Então, uma pessoa que se converte verdadeiramente, isso vai ficar muito perto. E quarto motivo, ela ensina sobre o perdão de pecados. Quem ama, perdoa. Ok? A dinâmica de vocês aqui no começo, sobre perdão. Se você é verdadeiramente um cristão, você perdoa. O cristão, ele deve perdoar. Obrigatoriamente, você deve perdoar. Eu sempre trago alguns exemplos muito básicos acerca de perdão. As pessoas confundem o que é perdão. Eu trago 3 exemplos. Primeiro, traição. Você deve perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te traiu, né? Tanto no relacionamento amoroso como em outros aspectos. Vou trazer mais 2 exemplos aqui. Mas agora, continuar com a pessoa é escolha sua. É escolha sua. Deus não gosta de divórcio. A traição, por exemplo, dá motivo, sim, uma brecha para você se divorciar em caso de traição. Mesmo o casamento que é instituído por Deus, Deus não se agrada do divórcio. Segundo exemplo, você conta um segredo para a pessoa e aí logo São Luís inteiro está sabendo desse segredo. Você tem que perdoar a pessoa, mas você não é obrigado a confiar nela de novo e a contar segredos seus de novo para essa pessoa. É com Deus. Terceiro aspecto, você empresta dinheiro para essa pessoa. E você fala, faz o Pix. E o Pix nada ainda, e a pessoa não te paga. Você é obrigado a perdoar essa pessoa, independentemente de quanto você prestou a ela. Desde R$1, R$10 a R$1.000, R$10.000. Porém, você não é obrigado a emprestar dinheiro de novo para essa pessoa. Não confunda perdão com ser bobo. Mas o perdoar está no aspecto do seu coração. Eu nos falo que se você odeia alguém em seu coração, isso já é homicídio por conta própria. Isso você deve fazer. E essa epístola fala muito sobre o perdão. Paulo recomenda que Filemon perdoe Onésimo. Ele não ordena, ele recomenda. Vamos fazer a leitura? A epístola de Paulo a Filemon, ela é de capítulo único. Todo livro na Bíblia que é de capítulo único, você não fala Filemon capítulo 1, versículo 8. Você fala só Filemon 8. Filemon 7, Filemon 25, né? São 25 versículos. Então, vocês vão ler e vão ficar com a Bíblia aberta em Filemon. Enquanto eu vou falar Filemon 8, ou às vezes eu vou falar versículo tal, você já sabe onde procurar, né? Ok? Vamos fazer a leitura? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, seu irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo,
nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora já prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-me como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-te também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Salva-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Em algumas Bíblias está escrito Amém. Porém, os não como são os melhores manuscritos, tá? Foi acrescentado principalmente pela resposta dos ouvintes ao ouvir essa epístola de Paulo a Filemão. Então, como eu disse, ela é uma missão curta. É o terceiro livro mais curto de toda a Bíblia. Ela só fica atrás de 2ª e 3ª João, que são os livros mais curtos de toda a Bíblia. As cartas paulinas, elas não são organizadas em ordem cronológica e muito menos em ordem de importância, como alguns pensam. E sim, elas são organizadas por ordem de tamanho. Por isso a epístola de Paulo a Filemão é a última. Talvez se você não tem um costume de ler, num capítulo lá, se demorou, passou direto, né? Então, ela fica aqui antes de Hebreus, que é uma das provas que nós não atribuímos Hebreus a Paulo, inclusive, né? Senão Hebreus estaria antes. Hebreus tem 13, se não me engano, é 14, deixa eu 13. Tem 13 capítulos. Então, Filemão é a epístola de Paulo mais curta, por isso ela está no finalzinho aqui, ok? E a autoria paulina, ela não é questionada de forma séria, né? Como algumas cartas são muito questionadas. Então, a grande maioria, esmagadora, 99%, tranquilo, dos estudiosos, comentaristas, teólogos, atribui a Paulo. Porque Paulo se apresenta 3 vezes aqui, né? A gente tem a clássica saudação paulina, é aquele que escreve a carta, ele sempre manda, né? Ele se apresenta primeiro, você, o remetente, depois o destinatário. E Paulo se apresenta aqui, ó, no versículo 1, 9 e 19. Versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo, já começa com o nome dele. Lá no grego está Paulus, né? Começa com ele. Versículo 9 ele fala: prefiro todavia solicitar em meu nome. Eu, Paulo, já estou velho e preso. E do versículo 19, mais uma vez ele fala: eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Então, o cara que está debatendo isso aqui, está caçando o tipo de cabeça dele, sério mesmo. Então, foi Paulo que escreveu, isso não é questionado. Sabemos também que isso aqui é uma espécie de memorando, né? Porque é uma carta muito pessoal, ela é curta e pessoal. Paulo direciona ela a uma pessoa. Porém, isso também é questionado, porque a gente acabou de ler aqui no versículo 2 que ele fala: olha, ao amado Filemão, que é nosso colaborador, e a irmã Áfila, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, Paulo aqui ele apresenta 4 destinatários, não somente um, ok? Então, ele apresenta 4 destinatários. E aí, alguns argumentam que o último que foi apresentado é o que tem mais ênfase. Portanto, essa epístola paulina ela é direcionada à igreja. A igreja que se reúne na casa de Filipos, que casa com as demais epístolas paulinas. As epístolas paulinas são destinadas todas a igrejas
ou com exceção das chamadas epístolas pastorais, que é Tito e Timóteo. Então, essa epístola é diferente. Outros, porém, argumentam que não. E eu faço parte desse grupo, eu concordo que, na verdade, essa epístola é direcionada, assim, única e exclusivamente a Filemão. Obviamente, ela é útil para ensino de toda a igreja até o final dos tempos, assim como várias outras epístolas, todas as Sagradas Escrituras, que são palavras de Deus e útil para ensino. Mas por que a gente pensa nisso? Porque, devido ao contexto da época, né, que sempre o remetente se apresentava, e depois o primeiro nome era o destinatário mais importante, ainda que tivesse mais destinatário, era mais importante. E segundo, o caráter extremamente íntimo e pessoal da carta. Nós lemos ela aqui, não sei se você leu com atenção, lê depois em casa com mais cuidado, você percebeu que Paulo sempre usa os verbos no singular, ele sempre se refere a uma pessoa em específico, não a uma igreja. Você percebe essa diferença quando você lê as demais epístolas paulinas, assim como as pastorais. Então, Paulo, ele se refere a uma pessoa. Então, devido ao seu caráter pessoal, a gente vê que ela é privada. Ela também é chamada, né, pela maioria dos teólogos, comentaristas, pensam assim também, que não faz sentido ser direcionado à igreja, e sim, primariamente a Filemão, tanto que eles apelidam essa carta de a epístola privada, porque ela foi destinada a uma pessoa bem próxima do apóstolo Paulo, que era um colaborador dele, e também que era um dos líderes da igreja local. Okay? O esboço de Filemão. Tem vários esboços que são apresentados, né? Todos eles com 4 ou com 5 divisões. Eu, particularmente, gosto mais dos esboços com 4 divisões. Okay? A gente tem a introdução, nos versículos 1 a 3. A gente tem uma oração e ações de graça, nos versículos 4 a 7. Terceira parte, o corpo da carta, o conteúdo da carta em si. Paulo pede para Filemão libertar Onésimo. Aí alguns dividem em 2 partes isso aqui. E por fim, a quarta parte, do versículo 8 ao 21. Por fim, a quarta parte, que são as conclusões e a salvação, que começa no versículo 22 e vai até o versículo 25. Ok? O significado de Filemão. Filemão vem do grego, significa aquele que é muito aquele que ama muito, aquele que tem cuidado. Então, Filemão, ele era amoroso. A gente vê Paulo fazer esse apelo a Filemão, sabendo que Filemão atenderia por amor, não por obrigação. Paulo poderia utilizar de sua autoridade apostólica para fazer com que Filemão cumprisse aquilo que Paulo pede. Paulo está numa posição que ele poderia dar ordem, e ele aguenta muito bem. Eu sou apóstolo e você deve a sua vida a mim. Porém, eu não estou mandando que você aceite Onésimo como seu irmão. Eu estou pedindo, mas eu peço ciente que você vai fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito amorosa. Filemão, ele abre as portas de sua casa para cultuar a Deus, né? Igreja, construir igreja ali, em momentos de dificuldade, de perseguição. O Filemão tinha amor pelo Evangelho, ele tinha amor pelas pessoas. Então, Paulo faz um apelo, faz um pedido. Ele não utiliza dessa autoridade propositalmente, ele prefere fazer uma recomendação para Onésimo. Quem é esse Onésimo? Sabemos que Onésimo, ele era duas coisas. Uma, ele era um escravo, né? Um escravo de Filemão. E segundo, que Onésimo era um cristão, de fato, genuíno, convertido. Paulo fala, o filho meu, assim como você é, que eu gerei em algemas. Filemão se converteu através do apóstolo Paulo, ainda que não seja diretamente, ainda que indiretamente por Epáfras. Quem que é Epáfras? Aquele que saúda aqui também, né, versículo 23, saúde de Epáfras, é o primeiro mencionado, todos estão aqui, mencionado antes mesmo de Lucas, de Marcos. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, ok? Ele era o pastor da igreja de Colossos. Ele provavelmente ouviu o Evangelho quando Paulo estava naqueles 3 anos em Éfeso, que ele, o Evangelho expandiu. Éfeso é uma cidade portuária extremamente importante. E Epáfras provavelmente fundou a igreja de Colossos. E ele era pastor aqui. Acredita-se, né? Quem é Arfe e quem é Arfe? Acredita-se que Arfe possa ser ou filho de Filemão, ou provavelmente pastor da igreja de Colossos, substituindo Epáfras, porque Epáfras estava preso juntamente com Paulo quando ele escreve essa epístola. E outros acreditam que Áfia poderia ser a esposa de Filemão. Porém, dessas 3 possibilidades, o pessoal mais bate em cima é que Áfia provavelmente ele era o pastor da igreja de Colossos, né? E Filemão era um dos líderes que ajudavam ali. Então, Epáfras fundou a igreja e ele está saudando ali. Onésimo era um escravo. Espera aí,
A Bíblia apoia a escravidão? Não. A Bíblia condena a escravidão. Paulo aqui na carta a Filemão vai descer a lenha da escravidão. Fala, liberta Onésimo. Ou ele vai falar, não, pode ficar com Onésimo aí, mas formando Cristo, mas não precisa libertar ele não tem problema na escravidão. Esse é um tópico que falar dele está seguindo. Mas antes desse tópico, é muito discutido qual foi o local em que Paulo escreveu essa carta. Uma coisa a gente sabe, ele estava preso. Temos duas possibilidades mais plausíveis. Primeira, ele escreveu em Éfeso. Segunda, ele escreveu em Roma. Um teólogo bem renomado, aliás, apresenta Cesareia como lugar possível. Porém, apenas esse teólogo falou isso, muito improvável. Então, ou foi Éfeso ou foi Roma. Aqueles que argumentam que foi Éfeso, olha, o versículo 22, Paulo fala: prepara pousada, porque eu quero ver vocês em breve. Não, eu quero ver vocês em breve. E um dos argumentos mais fortes em prol de Paulo que escreveu em Éfeso é a distância geográfica de Éfeso até a cidade de Colossos. A cidade de Éfeso ficava a cerca de 193 quilômetros da cidade de Colossos, enquanto Roma ficava a 323. Você vai errar com uma mais de 100 quilômetros, 110 quilômetros, 130, muita coisa. Então, a distância aponta que Paulo possivelmente estaria em Éfeso, não em Roma, porque em Éfeso estaria mais perto para poder visitar a igreja de Colossos. Aqueles que defendem que se Paulo escreveu em Éfeso, ele escreveu nos anos 55 ou 56 depois de Cristo. Ok? Guarda essa data. O versículo, para aqueles que defendem que foi em Roma, que Paulo escreveu que estava preso em Roma, sua primeira prisão, a gente tem um registro lá em Atos, né? Primeira prisão de Paulo. Nos versículos 23 e 24, ele apresenta aqueles que estão saudando. E Epáfras, por ser pastor de Colossenses, estava preso em Paulo, né? E não temos nenhum registro no Novo Testamento de que Paulo, na verdade, nenhum registro no Novo Testamento de que Paulo foi preso em Éfeso. Não temos. Não temos o registro. Então, como Paulo escreveu em Éfeso, está preso, só temos registro que ele foi preso em Éfeso. Não temos. Ele ficou 3 anos lá e não temos o registro que ele foi preso lá. Okay? Outro argumento também é que lá em Romanos capítulo 15, Paulo fala que após visitar Roma, a epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola de uma igreja que ele não visitou ainda, que ele não tinha ido. Ele estava dando uma oferta e tal, enfim, outro contexto, outro panorama. E aí, após ir lá, ele iria na Espanha. Porém, a Espanha é uma direção contraditória à cidade de Colossos. E aí, quem é adepto que Paulo escreveu de Éfeso, argumenta isso. Porém, isso é facilmente evitado. Tendo em vista que os planos do apóstolo, devido às suas circunstâncias e dificuldades, né, ele tinha sua vida muito dinâmica, muito movimentada, poderiam ter mudado, tendo em vista que essa visita aconteceu 4 anos após ele escrever isso lá aos Romanos, que ele desejaria ir à Espanha após visitar Roma. Então, Paulo poderia sim ter partido de Roma até a cidade de Colossos sem problema. A maioria dos comentários bíblicos apontam Roma como o lugar mais provável, principalmente por contar evidências que Paulo foi preso na cidade de Éfeso. E uma coisa é certa, okay? Mesmo que não bem entendido, Paulo está no preso e ele tem o objetivo de tratar sobre reconciliação e perdão entre Onésimo e Filemão. Amém? Essa carta tem que ser estudada junto com a epístola de Paulo aos Colossenses. Por quê? Inclusive, os principais materiais que eu usei para preparar esse panorama bíblico para vocês, que foi o comentário exegético de J.K. Bailey e também o comentário exegético de Douglas J. Moore, muito bom os comentários. Eles vêm juntos. Se você for comprar um comentário bíblico exegético de Filemão, você não vai encontrar só Filemão, muito difícil. Você vai encontrar ele sempre aclopado com Colossenses. Você vai comprar um comentário de Colossenses, Filemão vem de brinde. Aí quando você olha aqui, você pera, Filemão está do outro lado, mano. Colossenses está bem. Por quê? Porque Filemão, ele era da igreja de Colossos. Está totalmente ligado. Também porque elas foram escritas juntas. São as chamadas epístolas de prisão. Paulo escreve 4 epístolas na sua primeira prisão. São elas: as epístolas a Efésios, igreja de Éfeso, Filipenses, a igreja de Filipe, Filemão e Colossenses. São as 4 igrejas. E esse não é só um dos motivos. O segundo, eles foram entregues ao mesmo destinatário. Veja Colossenses capítulo 1, inclusive pode ser que vocês queiram abrir aí, vou mencionar várias vezes aqui Colossenses, tá? E 1 Coríntios também, lá no final, lá em nós, e Filemão 1, você vê lá em Colossenses 1 e Filemão 1, que as cartas provavelmente foram entregadas no mesmo pacote para Timóteo. Timóteo foi o portador das cartas, ele levou para Colossenses e ele levou também para Filemão. E
Ambas as cartas também se referem a Epáfras. Veja Colossenses capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículos 12 a 4 e Filemão 23. E também Aristarco, Marcos, Demas e Lucas. Então essas cartas têm muito o que dizer. E quinto ponto, tanto em Filemão 16 quanto em Colossenses capítulo 4, versículo 9, vemos que Onésimo é descrito como um irmão amado. E Onésimo era membro da igreja de Colossos. Por isso, na igreja dos Colossenses, ele é mencionado. Essas cartas foram escritas na mesma época, e provavelmente foi esse pacote foi enviado através de Timóteo. Existe um debate acima disso, que não foi Timóteo que levou, mas uma coisa é fato: o mesmo portador levou essas duas cartas, muito provavelmente. Ok? Agora vamos lá. Por que Onésimo foi visitar Paulo? O que Onésimo foi fazer? E aqui a opinião dos teólogos é muito dividida. Temos pelo menos 4 possibilidades levantadas de por que Onésimo foi ver com Paulo. Olha, veja o versículo 8. Versículo 8. Pois, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo para tolerar convém, todavia prefiro solicitar em nome do amor, sendo que eu, Paulo, o velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus, solicito-te em favor do meu filho, que gerei entre algemas. Ele te foi útil atualmente, porém, ele é útil a mim. Paulo apresenta Onésimo como alguém muito útil. Por que Paulo foi ver Onésimo? O próprio significado de Onésimo significa útil, ou ainda aquele que é útil. Todos nós devemos ser como Filemão, pessoas amorosas. Todos nós devemos ser onésimos, úteis para o Evangelho, úteis para Deus, útil para cumprir a obra do ministério de Deus. Primeira linha de pensamento, que é a mais tradicional. Ele fugiu provavelmente porque ele furtou algo, ok? Ou ainda porque ele não tinha pagado sua dívida. Era muito comum escravos naquela época, principalmente para pagar alguma dívida. Então o cara devia alguma coisa para você, Paulo, você é seu escravo. Então pagar a dívida que eu te devo. Ou então, eu devo uma coisa para o João Felipe, eu chego, Alessio, paga a medida que você é seu escravo. O João Felipe é seu escravo, mas seu ou você. Então, ele fugiu devendo no cartório. Então Onésimo fugiu. Possivelmente porque roubou o seu senhor, ou porque ele não tinha pagado a sua dívida. A gente encontra isso no versículo 18, o embasamento para isso, 18 e 19. Se, portanto, considera-se companheiros, exceto como se fosse a mim mesmo. Ou, perdão, 17, 18. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deverás a ti mesmo. Então, Paulo fala, põe na minha conta, eu pago. Fala o Pix aí que eu mando você. Entendeu? Se ele tiver alguma coisa, eu vou pagar. Então, alguns acreditam que ele pode ter roubado no emprego. Segunda linha de pensamento. Alguns acreditam que ele foi até o apóstolo Paulo para encontrar refúgio e proteção. Então, os bons teólogos defendem essa linha de pensamento. Terceira, essa aqui eu acho muito pouco provável, em todas elas, sendo bem sincero. Alguns afirmam que o próprio Filemão enviou Onésimo até lá. Mas não temos muitas evidências sobre isso. E a quarta linha de pensamento é que, na verdade, Paulo, Onésimo, ele vai até Paulo buscar reconciliação. Então ele cria uma reconciliação entre ele e seu senhor Filemão. Faltam algumas evidências bíblicas no próprio texto, na própria epístola, acerca da segunda e da terceira linha de pensamento. Ele foi buscar só proteção de Paulo, né, ou que ele foi buscar refúgio, ou que o Filemão mandou ele. Entende? E até mesmo que era bem distante, ainda que fosse Éfeso, 193 quilômetros. Ou ainda que foi Roma, que é o mais provável, 323 quilômetros. O cara foi parar Nápoles, foi parar preso lá com Paulo. Então, ele não vai só buscar refúgio. Então, provavelmente ele foi buscar refúgio e ele foi buscar reconciliação entre ele e seu Senhor. Uma coisa é fácil, todos concordam, e a gente vê isso nesse livro, que ele saiu, Onésimo fugiu, sem o consentimento do seu Senhor. Então, ele saiu sem que Filemão permitisse que ele saísse. Então ele não fugia e ele veio em Paulo com esperança de reconciliação, porque ele ouviu falar de Paulo. Ele ouviu falar de Paulo, muito provavelmente na igreja de Colossos, e os cultos no lar de Filemão. Filemão, inclusive, possuía muito poder aquisitivo. Ele disse que ele tinha pelo menos um escravo. Até escravo naquela época você tinha que ter um poder aquisitivo muito grande. Ou nada impede que Filemão tenha escravos no plural, mais de um. Quem garante que era só Onésimo. Mas o certo é, se ele tinha mais escravos, eles todos ouviram o Evangelho, né? E ouviram também falar de Paulo, que é aquele por intermédio de quem Filemão mesmo converteu. Então, Filemão era filho tanto de Paulo, ou tanto Filemão quanto Onésimo eram filhos espirituais de Paulo.
Todos vieram conhecer o Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo. E Onésimo, quando está preso com Paulo, aquele que eu gerei em algemas, ele aprende mais ainda do Evangelho. Então Paulo recomenda: Filemão, perdoa Onésimo, hein, rapaz? Não fica esse negócio, não, ok? Continuando. Já falamos um pouco sobre isso, mas vamos endosar ainda mais. Paulo não utiliza a sua autoridade para impor sobre Filemão aquilo que ele poderia impor. Ele tem um comentário muito bom de... cadê? Perdi o contato do cara aqui. Esse tal cara, não mencionar, não pode só falar. Depois eu falo tudo, eu falo para você a citação do cara. Eu perdi a página do contato do cara. Mas enfim, achei. Matt Wayne fala o seguinte: persuadir como Paulo fez é mais eficiente do que dar ordens, ainda que tenha autoridade para isso. Mostre sempre respeito e cortesia em suas relações. Então, Matt Wayne fala algo muito bom para a gente. Ao invés de dar ordens, mostre cortesia em suas relações. Porque é muito mais eficiente a pessoa fazer por amor do que por obrigação. Muito melhor fazer por amor do que por coação. Você coagiu a pessoa a fazer aquela coisa. Você obrigou ela. Então a gente tem que fazer as coisas por amor e não por obrigação. Paulo tinha toda a autoridade do mundo para falar: cara, você deve sua vida para mim. O mínimo que eu te peço é perdoar esse cara aí. Paulo não faz isso. Ele confia que o Filemão, por amor a Cristo, por amor às pessoas, vai perdoar honesta, ok? Versículo 15, um projeto interessante. Paulo acredita que esse afastamento temporário vem para que ele receba Onésimo para sempre. E aí a observação termina na dúvida se esse para sempre significa apenas ter a presença física de Onésimo por mais tempo do que ele teria normalmente, né? Ou ainda se refere à pós-vida, né? A viver eternamente com Onésimo na glória. Ou ainda as duas coisas são possíveis. Mas uma coisa é clara: qualquer uma reconciliação entre os dois. Agora, partindo para a questão da escravidão. É um ponto, se você for estudar, por exemplo, Paulo aos Filipenses, se você for ver alguma pregação, não dá para não falar da questão da escravidão. A Bíblia defende a escravidão. Eu posso ter escravos tranquilamente, sem nenhum problema. Ou a Bíblia é contra, a Bíblia bate em cima e fala: olha, seja contra a escravidão. Primeira coisa que você tem que fazer: contexto da época. Você tem que tirar da sua cabeça, quando fala escravidão, vem uma imagem na sua cabeça. Quando fala escravidão, o que você pensa? Podem responder. O que é na cabeça de vocês? Escravidão, gente. Fala escravos. O que vocês pensam? Pode falar. Está na história, você estudou a Bíblia na escola. Geralmente é um escravo africano, né? Vinha da África, muitas vezes vendido pelos próprios europeus. Escravos africanos que eram comercializados pelos europeus, pessoas de etnia afrodescendente, pele escura, né? Trabalhavam forçado, que apanhavam de chicote, aí tem nossa cabeça, o cara branco lá, isso na nossa cabeça. Tirem isso também de você, porque não dá para você comparar a escravidão no século I com a escravidão do Velho Sul, como aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil no século XIX. Então, são 1800 anos aí de diferença de história, pelo menos. Então, não dá para você comparar a escravidão, que é a ideia que você tem na sua cabeça, que aconteceu, um fato histórico, com a escravidão no século I. E eu trago para vocês aqui pelo menos 9 diferenças da escravidão que você pensa com a escravidão cultural da época. 9 diferenças. Primeira, a escravidão era algo muito comum, entendeu? Algo extremamente comum. É tipo fazer o Enem. Todo adolescente sair do ensino médio fez o Enem praticamente. Tirou quanto no Enem? É algo comum. Você tem quantos escravos? É tipo tirar carteira. Tem gente que tira carteira depois, né? Nem sempre você tira carteira com 18 anos. Mas querendo ou não, tirar carteira é algo comum. Sem carteira você não vive, verdade. Mas isso agora é muito comum. Segundo, a cultura e a economia da época do século I, do Império Romano, dependiam da escravidão. Vamos lembrar que não tinha o capitalismo, o feudalismo instaurados ali, gente. A cultura e a economia dependiam disso. Por mais que esse ponto, entre aspas, se adequa também à escravidão no século XIX. Okay? Terceiro, nós temos mais 7 pontos. Terceiro, a escravidão não estava limitada a um grupo étnico, como a escravidão que a gente pensa, que eram o quê? Afrodescendentes. Quando faz escravidão, você pensa em pessoas negras automaticamente.
A escravidão naquela época não estava ligada a um grupo étnico específico. Quarto, os escravos, em sua maioria, alcançavam alforria ou sua liberdade aos 30 anos ou até antes disso. Então, na verdade, relativamente jovens. A escravidão era como se fosse um emprego, literalmente, era algo muito comum. E as pessoas alcançavam a liberdade antes dos 30 anos, na maioria dos casos. Não era escravidão a vida inteira, que até seus filhos nasciam escravos das pessoas. Quinto, as condições de uma pessoa escravas geralmente eram melhores do que as condições de uma pessoa que alcançou a sua alforria. A pessoa, às vezes, alcançava a sua liberdade, aí deu a idade, né, ou pagava a sua própria liberdade, ou pagava a sua dívida, e aí ela vivia numa condição muito pior do que a de ser escrava. Os outros motivos que eu vou apresentar vão falar o porquê disso. Às vezes porque ela continuava ligada ao seu senhor de certa forma, ou às vezes porque ela ficava numa condição de pobreza. Era muito melhor viver amparado, trabalhar no seu senhor de fato, do que você ter liberdade. Sexto ponto, muitas pessoas voluntariamente se ofereciam para ser escravas, tanto para melhorar seu aspecto econômico, quanto para melhorar seu aspecto social. E também, conforme eu já falei, para o pagamento de dívidas. Então, se tinha um status mais elevado, era melhor financeiramente que você ser escravo, do que na situação de pobreza. Sétimo ponto, a formação escolar era estimulada entre os escravos da época. E eles exerciam importantes funções sociais e políticas. Os escravos dessa época eram tratados como bichos. Não, eram tratados como funcionários. Eles tinham cargos sociais e políticos importantes. Eles eram escolha da sociedade, bichos, que tinham que dormir embaixo da casa de seus senhores. Não era isso. 8. Como os escravos eles detinham alguns direitos, e na época, escravos eram considerados como posses. Você tem uma casa, você tem um escravo, a mesma coisa. Uma posse sua, tem um celular, uma bíblia, tem uma calça, uma blusa. Isso é uma posse sua. O escravo era considerado como uma posse. O escravo ele tinha tantos direitos que ele poderia ter propriedades também. Ele também poderia ter posses, inclusive outros escravos. Então o escravo poderia ter até outros escravos. Você não tem isso na escravidão, no Velho Sul, no século XIX. E o nono, para finalizar, não era proibida a reunião pública dos escravos. Não tinha nenhuma lei que proibisse eles se reuniram. A reunião pública dos escravos ela não era proibida por lei. Então é uma escravidão completamente diferente. Então, antes de você vir falar alguma coisa da Bíblia e criticar a Bíblia nesse aspecto escravista, entenda, a escravidão naquela época era algo completamente diferente disso, ok? Mas aí, vamos lá. Paulo defende, então, a escravidão aqui, ou ele sugere que Filemão liberte Onésimo? Não é certa essa resposta. E esse tema vem sendo debatido até os dias de hoje pelos teólogos. Porque a gente vê um caráter muito ambíguo nesse livro de Paulo. Ele não se posiciona claramente, olha, liberte Onésimo. Também não fala, pode continuar normalmente. Espera aí, a gente leu aqui agora que é para receber ele como um irmão de Cristo. Exatamente. E aí temos duas possibilidades. Primeiro, o Paulo falou, olha, você tem que libertá-lo, porque um irmão não pode possuir outro irmão como escravo. Ou outro, você vai receber ele pode continuar sendo ser escravo, porém como irmão em Cristo Jesus. Ok? Alguns argumentam que, da primeira posição, que Paulo pede para que Filemão liberte Onésimo, que era impossível que Onésimo fosse ao mesmo tempo escravo e missionário. Onésimo, ele era sim um missionário, a gente vê isso nas demais epístolas falando, a gente vê Colossenses, por exemplo, um missionário, e era impossível ele ser escravo e missionário. Outros, porém, rebatem falando que era perfeitamente possível, tendo em vista que Filemão seria flexível. Filemão conhece o trabalho missionário, conhece o trabalho de Paulo. Quer um exemplo? Se você trabalhar com um cristão, é muito diferente de lembrar como um cristão. Você está tendo um evento da Jubara aí para você ir. Seu patrão é da igreja, é mais fácil ele te liberar no sábado, ou até na sexta, se sair mais cedo, para você estar lá no evento. Se ele não for um cristão, vai ser muito mais difícil, você está muito mais inflexível quanto a isso. Então, isso por si só não serve de argumento. Então, os dois lados argumentam muito bem. John Murray argumenta que a Bíblia não condena a escravidão, e sim apenas as formas mais abusivas da escravidão, tendo visto todo o contexto, como funcionava a escravidão na época. Então, não tem nenhum problema você continuar tendo escravos ali. Então, Paulo não precisava falar, liberta ele. Entende? Desde que ele fosse um senhor e um escravo cristãos, de forma legítima. Outros teólogos que estão ainda no outro extremo desse espectro
eles tentam privar Filemão de qualquer implicação, a libertação de Onésimo. Fala que, Paulo em nenhum momento disse, Filemão, liberta ele. Não tem nenhum indicativo disso. Eu discordo. A gente tem a margem para debate aqui sim. Senão não haveria todo esse debate. Ok? Agora, como que a gente resolve essa questão? Como que a gente bate o martelo? Mantém aqui em Filemão aberto, obviamente, e abra suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 21. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 21. Quem encontrou, pode ler. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não de todo os comuns, mas segue depois de tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Então, para mim, esse versículo é o que mais lança luz acerca desse tema. Ok? Todos os comentários que eu li, os dois comentaristas concordaram em uma coisa. Para lançar uma boa teologia acerca da escravidão, né, o que a Bíblia diz, o Novo Testamento diz sobre a escravidão, não cabe no nosso escopo aqui. Da mesma forma que os caras são comentados em comentários exegéticos em várias páginas, eu não vou falar de forma abrangente e profunda aqui para vocês. Ok? É necessário análise de todo o Novo Testamento para isso. Então não cabe aqui. Mas eu não posso deixar de ir sem falar isso para vocês. Então Paulo fala, olha, continua do jeito que você estava, tá? Quando você foi chamado, você está profissão. Você é escravo, você é senhor, beleza. Pode continuar. Porém, em Cristo. Então, o que a gente conclui aqui? No mínimo, né, é o que GKB fala, no mínimo, Paulo está sugerindo que Filemão não adie ao porvir, isso é, a libertação de Onésimo, por conta dos seus erros. No mínimo, Paulo pede isso. E Paulo fala o seguinte, que você traga para as suas relações pessoais o caráter cristão, o amor cristão. Então, quer seja você sendo senhor, quer seja sendo escravo, conforme vemos em Efésios, capítulo 6, quer sendo marido, quer sendo esposa, quer sendo pai, quer sendo filho, que você traga o caráter de Cristo para dentro das suas relações íntimas, familiares, pessoais e profissionais. Então, isso é o mais importante. Ainda um teólogo que diz que Paulo, eu não lembro o nome dele, que Paulo provavelmente disse, não entrou com profundidade, né, nessa questão, não condenou a escravidão, porque ele sabia que com o tempo as pessoas no futuro iriam deixar, que a escravidão iria morrer, à medida que fosse havendo conversões em massa, que o amor de Deus fosse se espalhando, a mensagem se espalhando, ocorreria sim uma espécie de abolição à escravidão. Okay? Dos 3 comentaristas que falam acerca disso. O Wesley comenta que Paulo não evitou esse problema, porque ele sabia que isso, ele sabia que isso se resolveria à medida que homens e mulheres entregassem o seu coração a Cristo. A escravidão ia acabando. Então, a quantidade de pessoas convertidas a Cristo é inversamente proporcional à quantidade de pessoas que escravizam. Segundo, Francis Davidson, ele comenta que, pela providência de Deus, essa Cristo teve uma grande influência, um papel muito importante na abolição da escravidão. O terceiro, F.F. Bruce, o assunto dele. Ele comenta que o amor fraternal ele deve minar a escravidão, que de fato foi uma aconteceu na história, quando você olha. Outra coisa, a gente não pode falar o que a Bíblia não fala, né? Como eu falei, vou fazer uma análise muito profunda disso aqui, mas uma coisa é fato. Faltam evidências bíblicas, a gente não tem a fonte Paulo bíblica para falar que a Bíblia apoia a escravidão, ou ainda que a Bíblia te incentive a ter ou a possuir escravos. O que a gente vê é 1 Coríntios, a gente vai aberto no capítulo 6, versículo 20, que nós amamos Deus porque primeiro Deus nos amou. Nós não somos senhores de nós mesmos. Deus é o nosso Senhor. Alguém achou? Achou? Pode ler. Porque fosse honrado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados com alto preço. Somos de Deus. Então, não pertencemos a ninguém. Outro aspecto importante para a gente ressaltar aqui é que Paulo, provavelmente, ele faz distinção entre uma coisa. É muito diferente você ser proprietário de alguém de você ser proprietário do trabalho de alguém. Entende? Então tem essa diferença. Então alguns falam que
Ainda que Paulo não estivesse condenando diretamente a escravidão, mas ele pede que essa relação seja mudada através de Cristo. Você, enquanto cristão, você, enquanto senhor ou escravo, sendo cristão, essa relação vai mudar. Você vai ver o caráter de Cristo lá. E assim como Adão não era possuidor, não era dono de Eva, nem dos animais, nem da terra, ele era apenas um cuidador ou um administrador, da mesma forma, o Senhor é apenas um cuidador do seu escravo, o que traz também uma responsabilidade sobre ele. Adão era um cuidador, ele cuidava de Eva e cuidava dos animais, da terra, cuidou mal, né? Mas era um cuidador. Então, essa é uma grande distinção. Não proprietário, conforme era na cultura da época. Ok? Mais um argumento para quem acha que não. Tem que abolir a escravidão. É que um irmão não pode possuir o outro. Porém, isso não é um argumento sólido. Por quê? Porque isso quer dizer então que se eu for cristão, meu escravo virou cristão, opa, agora eu tenho que libertar ele, porque agora ele é cristão. Então quer dizer que se um escravo que não é cristão, eu posso possuí-lo? Esse argumento não é fraco. Então a certeza que a gente tem, a Bíblia fala diretamente sobre isso, Paulo não quis falar diretamente sobre isso. A Bíblia não apoia a escravidão, em nenhum momento você possa ter ou possuir escravos, nem comprar escravos. Mas a Bíblia fala que em toda e qualquer relação, inclusive senhor e escravo é uma delas, que você tenha um caráter de Cristo nela. Né? Para a gente concluir, White apresenta que o tema central dessa epístola é koinonia, que é a palavra grega para comunhão, que aparece aí no versículo 17. Olha o versículo 17. Não, 17. 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Então, a comunhão é um dos temas centrais dessa epístola, que nós, enquanto cristãos, temos que estar em comunhão. E mais marcante do que a questão da escravidão, aqui, né, por pouco acento, com toda a atenção da questão da escravidão, é a união e a comunhão dos cristãos, independentemente da raça, da etnia, da nacionalidade, independentemente de tudo, independentemente das nossas diferenças. É a multipluralidade do corpo de Cristo. Somos pessoas diferentes e a igreja de Deus funciona. Os discípulos eram pessoas completamente diferentes uns dos outros, mas por causa de Jesus ali no meio deles, funcionou. Nós, enquanto igreja, vamos mostrar isso para o mundo, que aqui dentro funciona, ainda que a gente seja diferente. Ok? E 5 pontos para vocês. Versículo 7. Versículo 7 fala sobre o amor cristão. Tive grande alegria e grande conforto no teu amor. E agora eu quero que alguém lê para a gente o versículo 4. Pessoas, vocês são 5 aí. 5 pessoas vão ler, 5 pessoas diferentes. Versículo 4. Por graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então, uma coisa que o amor cristão tem que ficar manifesto é isso. Devemos ter gratidão uns com os outros. Outra pessoa agora que não seja Marvi, lê para nós o versículo 12. Estamos seguindo do teu amor e da tua para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, todos nós, como cristãos, devemos tratar honestamente uns aos outros. Olha aí, te envio de volta o que quero dizer no meu próprio coração, de forma honesta, sincera. Essa expressão de coração, ela quer falar com sinceridade. E depois, posteriormente, vamos fazer um estudo dos versículos mesmo. Tá? Já é só introdução, só panorama. Para outra pessoa que não seja nem a Mavi, nem a Alessia, no versículo 10. Então, todos nós devemos procurar o bem uns dos outros. Paulo aqui está intercedendo por honesto, por outra pessoa. Então, nós, como cristãos, devemos amar uns aos outros. Esse amor procura o bem do outro, o bem do próximo. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. Aqui Paulo fala o seguinte: olha, nós devemos levar os fardos uns dos outros. Ele já tinha dito na Epístola aos Gálatas, aliás, né? Temos que levar as cargas e os fardos uns dos outros. Se você tem amor em Cristo, carregue os fardos uns dos outros, vamos nos ajudar. E o quinto, para finalizar, versículo 21, sobre o Arana agora, né? Devemos esperar a melhoria uns dos outros e incentivar e impulsionar a melhoria uns dos outros. Por que Paulo não ordena? Fora os motivos já apresentados, porque isso vai gerar algo a mais, vai mudar o caráter do filhamento.
ao Filemão fazer por amor e não por obrigação. Não estou fazendo com o pastor mandou, não é porque o Nick Jorge mandou, é que meu pai ou minha mãe mandaram. Não, estou fazendo como Cristo, por amor a Deus. Eu aceito Onésimo como irmão de Cristo. Não é porque Paulo mandou, mas eu aceito porque eu amo. O meu nome significa aquele que ama, não é verdade? Então, para finalizar, muitas vezes a nossa sociedade, com o nosso caráter individualista, faz com que a gente se esqueça do nosso caráter cristão, que é viver em comunhão, que é perdoar, reconciliação, nos perdoar mutuamente, nos amar mutuamente, interceder uns pelos outros, nos dedicar uns aos outros. Muitas vezes nós estamos dispostos a sacrificar nossos próprios interesses, sacrificar o nosso dinheiro, ou ainda sacrificar o nosso tempo uns pelos outros. Para ser um cristão genuíno, uma igreja que funciona, uma juventude que funciona, precisamos sacrificar uns pelos outros. Então, cara, ela até passou aqui, né? Não foi pedido essa vez pelo Alessio, R$10 de contribuição, o nosso lanche que está ali. A gente está com um pouquinho de dinheiro em casa, certinho para vocês como está. Tempo, cara, tempo. A gente vive no século XXI, a era que o tempo falta, não tem tempo para nada. Não, você pode ficar sem tempo, cara, acontece, nossa rotina é corrida, mas nunca fique sem tempo para Deus, muito menos sem tempo para o próximo. Como você ama a Deus, ama o próximo, você não tem tempo para o próximo mundo. Você tem tempo para os outros, não tem tempo. E às vezes sacrificar o nosso próprio interesse. Talvez eu tenha mais interesse em estar em tal lugar, porém, não importa que seja mais necessário que eu esteja com tal pessoa em tal momento, para apoiá-lo, para ajudá-lo, para incentivá-lo, para instruí-lo. Ok? Trago para vocês aqui perguntas de Hernandes Dias Lopes. Quando você chega em um ambiente, ele fica melhor? Ou você fala mal dos outros, critica os outros e encontra detalhes na vida dos outros apenas para os condenar? Ou será que você é uma pessoa ajudadora, intercessora, abençoadora, que encoraja, que fortalece e que anima as pessoas? Então aqui, o que o Hernandes Dias Lopes quer trazer? Ele está aplicando a Epístola de Filemão a nós nos dias de hoje. Deu uma boa hermenêutica do texto, dentro do seu contexto, agora trazendo para nós nos dias de hoje. As suas relações pessoais vão ser transformadas e você vai transformado em Cristo. Quer seja no hospital, quer seja na sala de aula, numa obra, quer seja na escola, quer seja com seus amigos, na rua, onde quer que você esteja. As pessoas vão ver que Cristo está em você. E aí essa pergunta que ele fez, essas perguntas, são muito interessantes e muitas para a nossa expedição. Ensino. Quando você chega, o ambiente muda para melhor ou para pior? Ou o ambiente continua o mesmo? E tem aquelas pessoas, quando chega, o ambiente fica até mais alegre, né? Você, caraca, aquela pessoa chega a ser mais animada, né? Começa a falar que o Amon chegou assim, isso é massa demais. Conheci um amigo de faculdade meu, que quando ele chegava, ele é adventista e hoje ele é missionário, lá em Minas Gerais. Mano, queijo, saúde no queijo. Meu irmão ele disse, cara, o queijo, você é cara que chegava assim, quem conheceu ele sabe, o negócio é diferenciado. Tem também aquelas pessoas que chegam tão pesado. Você vê que o semblante das pessoas muda. Você se sente tão incômodo assim. Aí alguns falam que é chakra, a aura, a energia. Somos cristãos, né? A gente sabe muito bem o que é isso. Então, você, onde você chega, você leva alegria para as pessoas? Você comenta sobre os aspectos da vida de alguém só para condenar a pessoa, para criticar? Você procura várias coisas para criticar, para falar, para maldizer a pessoa? Ou não? Você é uma pessoa que auxilia, que ajuda. Quando você analisa a vida de alguém, encontra alguns detalhes, a sua intenção é de ajudar, é de interceder por ela, é por amor. Não reflita nisso. Nós, enquanto cristãos, devemos mudar todo, não só essa mudança não é interna, não é somente nosso coração, nossa vida, mas nós, enquanto cristãos, devemos mudar todo e qualquer ambiente que a gente frequentar. Amém?